Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada num water cooler da Cooler Master e esse é o ML280 Mirror. É com esse water cooler aqui que a gente vai fazer um baita upgrade no meu computador aqui, né? A gente vai trocar um air cooler por esse carinha aí, mas isso a princípio parece tarefa fácil, mas na verdade é um pouco complicado se você for pensar que essa build aqui é muito compacta porque é uma build mini TX. Então se você quer saber como é que ficou essa situação, acompanhe esse vídeo. Bom, se você ainda não me segue no Instagram, dá um pulinho lá, é @IgorLacerda. Vou te mostrar os bastidores de algumas montagens e testes que eu faço aqui e também algumas fotos super legais que eu tento fazer aqui dos produtos que eu pego também. E eu tô falando isso porque, para te contextualizar, porque algum tempo atrás eu comprei um water cooler da Cooler Master e esse era o ML240 Pro, se eu não me engano. Era uma versão mais antiga, eu comprei de segunda mão, mas era uma versão muito famosa porque ela era muito forte. O problema que aconteceu aqui foi o seguinte, na época que lançaram esse water cooler, o socket da AMD ainda era o M3, né? Não havia o M4. Posteriormente, quando a AMD lançou o M4, a Cooler Master ainda foi até proativa em tentar mitigar e ajudar os usuários, né? Lançando um kit de adaptação, né? Um kit de upgrade desse water cooler para poder, com algumas peças apenas, você já conseguir utilizar o seu water cooler e fazer ele caber nos sockets novos. Porém, essa ação foi temporária e isso acabou com o tempo, né? Então, já não conseguia mais achar esse kit por aí. E entrando em contato com a Cooler Master, eu falei dessa situação e eles acabaram topando em colaborar para esse vídeo aqui. Eles me mandaram esse water cooler para eu poder fazer um review. E assim que a gente vai conseguir fazer esse teste, né, de botar um water cooler desse calibre aí dentro de uma máquina tão pequena para ver como se comporta. Bom, agora se você não tá por dentro do que seria esse mini TX, do que é esse form factor aí de computador, os mini TX são builds, são gabinetes muito pequenos e normalmente em volta de menos de 20 litros de volume, que é o caso desse carinha aqui, que é o Cooler Master NR200P. Se você perdeu meu vídeo passado sobre essa máquina, eu vou deixar linkado aqui no card para você ver que tem um vídeo na íntegra mostrando parte por parte desse computador. Mas a situação aqui é a seguinte, quando eu montei essa máquina, eu tinha o intuito de fazer tudo a ar, né, um air cooler tanto na placa de vídeo, que já viria, quanto um air cooler decente, né, algo forte que eu pudesse botar no processador e ver se eu conseguia esse equilíbrio entre performance e barulho usando apenas um kit todo a ar, né, refrigerado a ar. E de fato eu consegui alcançar isso, né, me atendeu muito bem, porém a gente tem um fator limitante aqui que é o tamanho do gabinete. O air cooler que eu estava usando, que é da Site, o Fuma 2, ele é um excelente air cooler, porém está limitado em relação ao tamanho, né? Eu passei um tempo até conseguir comprar esse modelo de air cooler porque eu pesquisei bastante para poder identificar qual seria o air cooler com maior tamanho que coubesse dentro desse gabinete, né? Por questões de limite de espaço. E funcionou muito bem, porém chegou a hora de dar um passo a mais, né? Que é de realmente colocar o que traria mais performance, né? Que conseguiria baixar mais a temperatura e nada mais, nada menos que o ML280 Mirror. Porque esse aqui é um water cooler grande pra cacete, que você olhando assim, você bota ele de lado do gabinete, você não sabe quem monta em quem, porque esse gabinete realmente é muito compacto. Quando você bota o water cooler do lado, você fica até assustado de pensar que o negócio pode não caber. Mas como a gente está tratando de uma mesma fabricante de peças, né, tanto do gabinete quanto do water cooler, é claro que a Cooler Master, os engenheiros, quando estavam desenvolvendo esse gabinete, eles fizeram diversos testes para poder dizer, né, o que era compatível e o que não era. E nesse caso, a gente tem um jeito, né, uma modalidade que a gente consegue fazer, encaixar, né, consegue montar um water cooler desse calibre, né, que seria muito eficiente para essa máquina de uma determinada forma, que é utilizando um mount lateral. Esse gabinete não estava sendo utilizado, esse mount lateral, né, que é um plate, uma chapa de aço que fica montada lateralmente, assim, na horizontal desse gabinete, e é aí que a gente começa a nossa montagem do gabinete. Então eu removi o Fuma 2 do computador, limpei o processador, é claro, aproveitei o tempo ali para poder limpar um pouco as peças também dentro do computador. Afinal de contas, tirar um pouco de poeira do seu computador, de vez em quando, não faz mal a ninguém, né? E falando um pouco sobre esse processador, né, ele pode enganar um pouco, porque apesar de ser o processador de entrada da última linha da Ryzen, que é o 5600X, ele tem um TDP de 65 watts nominal, mas quando você liga esse carinha aqui, rapaz, ele esquenta para cacete, tá? Ele é um processador que não aguenta o próprio air cooler que vem de fábrica ali, né? E possivelmente você vai se deparar com problema de temperatura caso você tente usar ele. Na verdade, esse foi um dos grandes motivos que eu logo, quando eu comprei esse processador, já quis correr para soluções de refrigerações melhores. E é claro, para poder fazer review aqui para vocês também, eu resolvi testar alguns, né? Como eu já mostrei o NH-D15, o Fuma 2 agora e passando agora finalmente para um water cooler. Mas enfim, com caminho livre para a gente começar a montar esse water cooler, a gente começa então montando essa chapa de metal no radiador do water cooler
para depois então montar os fãs, né, as ventoinhas, né, de 140mm também no radiador, com ambas voltadas para dentro, né, puxando o ar através do radiador, jogando esse ar para dentro. Assim a gente tem uma refrigeração tanto do radiador, né, fazendo o que ele precisa fazer ali, e jogando esse ar ali que ainda não está saturado, ainda não esquentou o máximo que poderia, jogando esse ar para dentro do gabinete, que na rota de exaustão vai passar ali direto para cima, ali, né, vai ser sugado por dois fãs que tem no topo do gabinete. Para montar o bloco, né, o trocador de calor desse water cooler no seu processador, não é tarefa difícil, é um negócio bem tranquilo, até porque eles fizeram de uma forma que ficou bem simples a montagem. Você tem que apenas trocar as duas plaquinhas frontais, né, onde você vê ali o seu gabinete ali por dentro, e você ainda vai reaproveitar o backplate, né, que fica atrás da sua placa-mãe, apenas botar essas duas tarjas ali, né, esses dois mounts da frente, que é onde vão dois ganchinhos que você vai montar ali na hora que você encaixar seu processador. Você vai encaixar e você consegue depois apertar com a própria mão ou com uma chave Phillips longa ali para poder facilitar o acesso. Então é uma montagem bem tranquila, não tem nada de específico aqui, não tem nenhum segredo, não tem que fazer torque em estrela, não tem nada demais. É realmente um negócio bem simplificado. Então, após aplicar a pasta térmica e montar o bloco ali no processador, eu fui então fazer a montagem dos conectores, né? A gente tem apenas dois conectores aqui, que seriam os conectores da bomba, que no caso essa placa-mãe aqui já tem uma pinagem própria para montagem de bombas de water cooler. Então usei um splitter para juntar as duas conexões ali de cada uma das ventoinhas, tornando apenas uma e colocando essa também no computador, né, ali no socketzinho de CPU fan, que é o que vai fazer o controle de rotação dessas ventoinhas. Então, como eu comentei, eu coloquei ali com as fãs voltadas para dentro e acabei fixando ali, né, com os dois parafusinhos que precisava ali para poder montar e fechar o gabinete. Como esse gabinete e a montagem das peças deles estão tudo voltado para performance, o foco aqui não era ficar vendo RGB, mas esse cara aqui, por ser a versão mirror, a gente tem aquele acabamento, né, espelhado, infinito ali, que você pode controlar tanto via software ali dentro do computador, quanto também pelo cabinho, né, um hub ali externo que você faz manualmente para trocar, que eles também oferecem, que já vem no pacote. Mas o que mais me chamou a atenção aqui nesse water cooler foi o seguinte, houve um acréscimo de 25% de área superficial interna, que eles fizeram isso como? Você olhando o radiador de lado, eles esticaram a altura ali das aletas, então você consegue uma troca de calor ainda maior ali dentro, né? Ele ficou mais denso, com mais superfície. Isso melhora porque a gente consegue trocar mais calor. E ajudando essa troca também, a gente tem a parte externa, né, que é fazer o ar circular por entre essas aletas do radiador, que foi com o novo design dessas fãs, né, que é do modelo SickFlow, e eles remasterizaram ela toda, né, tipo, alteraram o frame dele, alteraram o modelo da pá e o rolamento desse fã. Então ele foi completamente remasterizado, né, melhorado, e oferece muita coisa boa, porque agora ele consegue oferecer 67 CFM de fluxo de ar, contando com 2.25 milímetros de H2O, né, que seria tipo milímetros de coluna d'água, que é uma pressão estática interessantíssima para quando você tem um radiador denso, né, bem concentrado assim, que ajuda a realmente empurrar com força esse fluxo de ar, porque nada adianta você ter um negócio que empurra com muita força, mas se você bota um anteparo assim na frente dele, ele não tem força suficiente para empurrar o ar através dessas aletas. E para terminar, ele consegue oferecer isso tudo com um baixo nível de ruído, né? Ele consegue oferecer isso tudo com até 27 decibéis. Porque como a gente está trabalhando aqui com fãs de 140mm, que são maiores, né, ele não precisa de uma alta rotação para poder entregar essa performance toda. Ele consegue fazer isso tudo com até 1400 RPM. Agora chega de especificação e vamos ver como é que ele se comportou nos jogos, né? Vamos ver como é que ele se comportou aqui durante a jogatina aqui. E eu trouxe dois jogos para mostrar para vocês, que foi o Warzone e o Apex Legends. Começando pelo Warzone, a gente teve que ele ficou ali na faixa de uso de 55% a 60% e a temperatura nesse caso ficou de 58 a 63 graus. Até aí tudo bem, lembrando que nesse caso aqui a placa de vídeo não foi alterada, tá? Eu tinha acabado de trocar, de fazer um upgrade aqui no software da placa de vídeo e então ele ficou com a curva de ventilação ali dele no modelo estoque mesmo, no automático. Agora passando para o Apex Legends, aí que eu achei bem interessante o que eu consegui ver aqui, porque aqui a faixa de utilização dele ficou de 25% a 35%. Porém, a faixa de temperatura se manteve muito parecida, entre dos 58 a 63 graus, né? Mais para os 60 baixos ali, né? Para os 60 e poucos mesmo, né? Diferente do Warzone, que ele chegava a ficar nesses 60 e poucos há mais tempo, né? Ficou no 63 há mais tempo, no 62 há mais tempo.
Então eu achei muito engraçado, né? Porque parece que, tipo assim, só o fato de estar usando já chegava nessa temperatura e meio que acomodava nessa temperatura, né? E pouco dependia de quantos por cento que a gente estava utilizando do processador. Mas enfim, de toda forma, independente do que estava sendo utilizado aqui, né? De quanto que a gente estava utilizando o processador, essa temperatura é excelente, porque manter na casa de 60 e poucos aqui num gabinete super compacto como esse, como normalmente o pessoal questiona já por falta de espaço, falta de fluxo de ar, falta de ar fresco ali para poder trabalhar, e não foi o caso, né? A gente conseguiu boas temperaturas aqui. Eu quero ainda fazer mais alguns testes com esse gabinete, eu quero poder testar algumas configurações de fan diferentes e rotações diferentes também. Eu fiz apenas poucos testes aqui com relação à curva de fan, tanto do radiador, né, das ventoinhas do radiador, quanto da bomba, para ver o quanto isso impacta, se isso realmente teria alguma diferença, ou só o fato de estar funcionando ali já seria suficiente para a gente já ter essa baixa temperatura, né, para ver se a gente consegue melhorar ainda mais, ou se esse aqui realmente já é o teto já da utilização desse water cooler. Bom, galera, então é isso para esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o joinha aí embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e eu te vejo no próximo. Valeu!